Nesse mundo, as habilidades são várias capacidades especiais que trazem felicidade para a humanidade, concedidas pela fruta ancestral dos tempos antigos. O dever dos humanos é caminhar com suas habilidades em direção a um futuro cheio de luz. Em um certo local desse universo, uma garota pergunta para seu amigo Light que tipo de habilidade ele quer. Ele conta que adoraria ter a empunhadura dupla, pés velozes ou, quem sabe, a mira perfeita, que também é ótima. Seja qual for, o garoto quer uma habilidade de combate que possa servir para ele quando se tornar um aventureiro no futuro. Sendo amiga do garoto desde sempre, Lena sabe que esse é o sonho de infância dele. Light confessa que está muito animado para receber uma habilidade hoje, afinal, esse é o dia em que ele finalmente vai começar sua vida para valer. Aliás, Light também quer saber que tipo de habilidade Lena deseja, e tudo o que ela quer é uma técnica em que consiga trabalhar com Light. Sendo assim, o garoto quer que os dois se tornem aventureiros juntos. Por outro lado, ainda que adore essa ideia, Lena sabe que as pessoas não sabem que habilidade vão ter até comer uma fruta. Ao chegar no local onde eles vão passar pelo processo, a garota fica nervosa enquanto Light mantém a alegria lá em cima e tem certeza de que vão conseguir algo de acordo com o que querem. À medida que abre a porta da estrutura, o jovem pensa em se tornar o maior aventureiro de todos os tempos ao lado da sua amiga. Algum tempo depois, ele já tinha começado sua nova vida como aventureiro numa fazenda, coletando as melhores bagas que já comeu, misturas perfeitas entre doçura e acidez. O garoto comemora estar vivendo o trabalho da sua vida. No entanto, ele logo para com o fingimento e joga seu chapéu de palha no chão. Afinal de contas, está longe do seu sonho de ser um aventureiro e trabalha como produtor de frutas, tudo isso porque recebeu essa habilidade. Essa palhaçada começou há 3 meses, quando Light comeu uma fruta de habilidade. Naquele dia, a Santa Irmã disse que as frutas que cada um recebe são especiais e concedem uma habilidade quando comidas. Com essa habilidade, cada pessoa deve exercer uma profissão adequada a ela. Todos têm direito a escolher uma dessas frutas, sabendo que será a única que comerão por toda a vida, pois comer uma segunda vez vai envenenar a pessoa de forma mortal. A propósito, várias pessoas que não ficaram satisfeitas com suas habilidades arriscaram comer uma segunda fruta e morreram. Lena pergunta se Light sabia disso, e ele confirma que sim. Todo mundo quer se tornar aventureiro, mas sem uma habilidade de combate não dá nem para começar nessa carreira. Atualmente, todo aventureiro famoso tem uma habilidade extremamente forte, e tudo que Light quer é ser como eles. Dito isso, a Santa Irmã finaliza que, se contentar com a única fruta que tem direito, tudo ficará bem. Enfim, ela convoca Lena a escolher a primeira fruta. Lena fica meio apreensiva, mas Light dá a confiança que ela precisa para seguir em frente e acreditar que pode conseguir um poder importante. Assim, ela se aproxima das frutas, pega uma e dá uma mordida. Na mesma hora, uma reação acontece, seu corpo fica quente conforme emana uma luz azulada. Impressionada com a visão, a Santa Irmã nota que Lena conseguiu a habilidade Santa da Espada, e que a garota é uma das escolhidas por ter sido abençoada com esse poder. Diante disso, as pessoas em volta ficam alvoroçadas, enquanto os membros da instituição se apressam para contar a todas as guildas o evento raro que acabou de acontecer. Lena se aproxima de Light e também dá um voto de confiança para ele. Animado com a conquista da amiga, ele vai até as frutas e pega uma para comer. Logo, uma reação parecida com a de Lena acontece, e Light só pensa em marcar seu nome na história. Entretanto, quando o processo termina, o garoto nota que a Santa Irmã não parece nem um pouco entusiasmada com o resultado. Ela conta que ele ficou com a habilidade Mestre das Frutas, que permite que Light colha mais frutas que o normal e reduz o tempo de cultivo. Honestamente, a Santa Irmã não vê essa habilidade como adequada ao combate. Ao escutar isso, Light ajoelha no chão sem acreditar no que está acontecendo. Ele pergunta se pode tentar de novo, mas a irmã lembra que ele vai morrer se fizer isso. Sem esperanças, o jovem simplesmente vê o futuro escorrer pelas mãos, enquanto Lena conta que os dois vão fazer um pomar imenso como forma de consolar o amigo. Contudo, a Santa Irmã dá uma bronca na garota porque Santas da Espada como ela só aparecem uma vez a cada década. Em outras palavras, pelo bem da nação, Lena deve se tornar uma aventureira após se mudar para a cidade sagrada imediatamente.
Dito isso, enquanto é levada para seu destino, Lena promete a Light que vai esperar por ele. Voltando ao momento atual, 3 meses depois, Light virou um fazendeiro e colhe frutas para comer e ganhar dinheiro. Com sua técnica, ele realmente era capaz de produzir uma colheita acima da média, embora isso estivesse longe do que ele de fato queria. Após colher algumas frutas e vendê-las na cidade, o garoto reflete que lucraria bem mais se pudesse usar sua habilidade em outras plantas, mas como só funciona com frutas, ele só ganha uma mixaria. Por outro lado, ao ver um anúncio colado na parede, Light descobre que Lena foi promovida a aventureira Rank S em tempo recorde. No meio disso, um jovem garotinho conta para sua amiga que vai virar um aventureiro quando crescer, e a garotinha responde que será forte como a Lena. Escutando a conversa, Light reflete que está cada vez mais distante da sua amiga. Apesar de sua habilidade não ter nada a ver com combate, Light nunca desistiu e continuou treinando com uma espada nas horas vagas. Para se motivar, ele afirma que vai se tornar um aventureiro se conseguir cortar o tronco da árvore ao meio. No entanto, ao bater com a arma na árvore, seu corpo dá um piripaque e ele cai de costas no chão, diante dessa pataquada. O coitado imagina que Lena já deve ter esquecido até o nome dele. Nesse momento, uma garota que vive com Light, chega com um pouco de água para ele. Por certos motivos, Light acolheu essa garota recentemente, na verdade, o chefe da aldeia empurrou a filha para ele. Desde então, os dois estão morando juntos, mas para o bem da relação, nenhum deles fala muito sobre isso. Em todo caso, dividem as tarefas domésticas e o trabalho. Enfim, avisa que o jantar está pronto. Quando voltam para casa, Light aproveita a refeição ao lado da moradora, que quer saber como foi a colheita de hoje. O fazendeiro explica que foi ótima, especialmente as frutas de habilidade, já que começou a focar mais no plantio delas para juntar dinheiro e comprar uma espada decente. A propósito, ele mostra as frutas de habilidade e explica que não são para comer de jeito nenhum. Ao escutar essas palavras, olha para a cara dele e conta que picou algumas para colocar no ensopado de hoje. Na mesma hora, Light se levanta e lembra da Santa Irmã dizendo que comer uma segunda fruta leva à morte por envenenamento. De repente, o corpo dele fica quente e uma aura azul surge ao redor dele. Light, com a certeza de que vai morrer, cai de costas no chão, enquanto corre até ele para ver o que está acontecendo. O garoto pede perdão e diz que a culpa é dele por não ter explicado sobre as frutas de habilidade antes. No entanto, ao contrário da morte dolorosa que ele pensou estar vivenciando, Light levanta e percebe que está vivinho da Silva. Na sequência, ele recebe a habilidade Deus da Espada. Nesse instante, a Santa Irmã nota que algo estranho aconteceu, algo que ela jamais pensou ser possível. Então, o espelho no altar mostra a imagem do espaço sideral. Voltando ao Light, ele começa a achar que é especial por ter sobrevivido a uma segunda fruta de habilidade. Por outro lado, também começa a sentir seu corpo quente, à medida que a aura azul se estabelece ao redor dela. No fim do processo, ela ativa um monóculo mágico que avalia que a habilidade de Light, mestre das frutas, parece anular o veneno de qualquer fruta. Light pergunta como ela sabe disso, e ela explica que quando olha para ele, vê umas letras falando isso. Além disso, o garoto tem a habilidade de Deus da Espada, que aumenta drasticamente o poder do usuário quando ele empunha uma espada, fora um grande bônus de resistência mágica. Notando que desenvolveu uma habilidade do tipo avaliação, Light planeja confirmar a identidade desse poder. Para isso, ele sai correndo de casa e vai até o tronco de uma árvore. Se sua nova habilidade for real, ele será capaz de cortar a árvore ao meio. Logo, ele desfere um golpe com sua espada e consegue realizar o objetivo com precisão. Com isso, Light acredita que é a única pessoa no mundo com duas habilidades. No dia seguinte, está de frente para uma pizza, algo que nunca viu antes na vida, mas tem certeza de que é uma delícia. De todo jeito, Light chama ela para seguir o caminho. Mais tarde, eles chegam em um lugar bem agitado e grandioso. Percebe que Light parece animado por estar ali e ele confessa que esse sempre foi seu sonho. Na parede, tinham vários anúncios de procura de monstros com recompensas. Light conta que dá para comprar várias comidas gostosas com esse dinheiro, o que deixa com água na boca. No entanto,
O garoto sabe que não veio só para ganhar dinheiro, afinal, precisa saber se a habilidade que ganhou ontem realmente vai servir para torná-lo um aventureiro, porque só assim poderá ficar ao lado de Lena de novo. Em seguida, Light pede para A esperar um pouco sentada, porque ele vai pegar uma missão quanto antes na recepção. Enquanto aguarda, a garota repara que tem muita gente na guilda que parece bem forte e que todo mundo tem sua própria habilidade, embora só Light tenha duas. Com seu poder de avaliação, ela espera ser útil para o amigo e recolhe informações de vários aventureiros ao redor. Enquanto isso, um homem acompanhado do seu grupo esbarra em Light e quer arranjar confusão com ele. Conhecendo o garoto por ele sempre vender frutas no mercado, o homem ironiza o fato de o protagonista ser um mero mestre das frutas, que nem deveria estar na guilda. A se aproxima de Light, que chama ela para ir embora, e esse desdém enfurece ainda mais o aventureiro, que não admite ser ignorado por um cara inferior. Dito isso, ele ataca Light com sua espada, mas o mestre das frutas bloqueia sem a menor dificuldade. Vendo que o buraco era mais embaixo, os parceiros pedem para Jenny deixar o garoto em paz. Então, o grupo acaba deixando a guilda sem causar uma confusão maior. Light mostra para A que arranjou um trabalho para eles cumprirem. Sem perder tempo, os dois vão até o destino e encontram o slime que devem eliminar. A informa que esse slime tem uma defesa mais alta que os outros, mas o garoto avança com sua espada e corta o monstro ao meio sem cerimônia. Em seguida, eles cortam os pedaços do slime para vender, mas um grito chama a atenção deles. Era Jenny e seu grupo, em apuros diante de um ogro. Os três sabem que não têm chances contra essa fera e imaginam que vão virar sopa, até que Light pergunta de longe se eles estão bem. Ao notar a presença do garoto, Jenny vê a oportunidade de atrair o ogro até Light e usá-lo de isca. Logo, eles passam correndo por Light, deixando o monstro diante dele e A. Sem outra saída, o espadachim parte para o enfrentamento e desvia da massa de espinhos do inimigo. A pede para o amigo ter cuidado, porque a habilidade de Deus da Espada não aumenta a defesa física, ou seja, uma pancada dessas e Light vira pó. Mesmo ciente disso, Light não recua e garante que se tornará o maior aventureiro de todos os tempos. Para iniciar sua busca por Lena, ele usa a técnica Retaliação do Demônio e corta o ogro ao meio, finalizando a luta num só golpe. Acompanhando a cena de longe, Jenny e seus companheiros se questionam quem diabos é esse cara. De volta à guilda, Light leva o chifre do ogro como evidência da sua conquista, e até os parceiros de Jenny confirmam a história, pois foi Light que salvou a vida deles. Sem saber o que fazer, a recepcionista pede um tempo para analisar a situação. No meio disso, um grupo entra na guilda e atrai todos os olhares. Jenny conta que eles são os Sagrados, uma equipe Rank S que tem Lena como sua principal estrela. Light corre para falar com sua amiga, no entanto, ela afirma que ele está confundindo-a com outra pessoa. Voltando à Irmã Santa, ela conta que acabou de ver o futuro no espelho. Segundo a revelação, acabou de nascer uma ameaça que vai abalar o mundo. Pouco antes disso, os demais membros do time foram apresentados. O segundo é o líder GRU, da Velocidade Divina, depois Eric, dos Braços Hércules, e por último Serin, das Chamas Ferozes. Os homens, é claro, focam todos na mulher do grupo e a convidam para sair, enquanto ela reage com ódio estampado na cara. GRU pede para Lena não assustar os companheiros de guilda. Voltando ao momento atual, quando Lena disse que Light estava confundindo-a com alguém, o sujeito fica em choque por se tratar da sua melhor amiga, que agora o vê como um estranho. Ela acha que o amigo está com fome e o chama para comer uma pizza enquanto esperam pelo pagamento, e é isso que fazem. Nunca tinha comido nada tão delicioso e não esconde isso na cara. Por outro lado, Light está inconsolável, mas quando ameaça comer toda a pizza, ele se levanta como um leão e mete vários pedaços para dentro sem piedade. Como um abobado, ele se engasga de tanto comer. Lena parece disfarçada e oferece um copo d'água para ele. Quando Light reconhece a amiga, ela tampa a boca dele para evitar um escândalo. Segundo ela, GRU não pode descobrir que ela está ali. Ao se sentar, Lena pergunta se A é amiga de Light, mas o rapaz corta o papo para perguntar o que ela está fazendo ali. Lena manda ele ficar quieto de novo porque mencionou o nome dela mais uma vez e faz a mesma pergunta para ele.
Cheio de marrã, Light conta que ele e a viraram aventureiros. Depois de contar toda a história por trás disso, Lena não esconde a felicidade pelo amigo ter realizado seu sonho. Light diz que sua segunda habilidade é a poderosa Deus da Espada e que ela fará com que ele alcance Lena em breve. Lena comenta que o garoto não mudou nada, enquanto ele pergunta como é nos sagrados. A garota conta que não é tão bom quanto parece e que ela foi obrigada a entrar naquela equipe pela Santa Irmã. O pagamento é bom, mas o ambiente é péssimo. Por isso, Lena quer que Light fique longe dos sagrados e fingiu que não conhecia o amigo. Surpreso, ele menciona que os sagrados são vistos como um grupo excepcional. Escutando isso, Lena lembra que há 2 meses os sagrados estavam reunidos para enfrentar uma serpente gigante. Segundo GRU, aquela criatura era fraca ao fogo, então Seren fez sua parte e invocou chamas para atacar a cobra. De fato, o feitiço causou grande dano, mas o fogo foi arrastado pelo vento em direção às plantações de uma vila ali perto. Cínico, GRU questiona o que isso importa, como se nem fosse relevante. Após o incêndio, as famílias locais perderam tudo e ficaram desesperadas. Ainda assim, o líder do grupo disse que poderiam plantar de novo e que o importante era que o problema tinha sido resolvido, porque se a serpente continuasse solta, mataria todo mundo. Depois desse evento, Lena foi reclamar com a Santa Irmã porque muitas pessoas perderam suas lavouras que eram seu sustento. Entretanto, a própria irmã só queria saber do sucesso dos sagrados na missão, já que aos olhos do povo eles ainda eram heróis e os efeitos colaterais não importavam. Por mais que não saiba exatamente o motivo da dor da amiga, Light a convida para seu grupo, já que ela não parece satisfeita com o atual e ainda por cima começou a chorar do nada. Sem responder, Lena se despede e vai embora sem dizer mais nenhuma palavra. Na sequência, Light e A recebem seu pagamento de 10.000 moedas de ouro por derrotar o ogro. Apesar da grana alta, A percebe que o companheiro não está feliz e pergunta o motivo. Ele explica que ficou preocupado com o comportamento de Lena e com o que os sagrados estão obrigando ela a fazer. A pede para o rapaz perguntar diretamente a um dos membros, já que GRU está ali perto, em uma sala da guilda, bebendo vinho ao lado de 2 mulheres. Uma delas expressa o desejo de entrar para os sagrados, mas a outra diz que não dá porque é só para os melhores. Elas querem saber como foi a missão de hoje. O homem conta que o objetivo era caçar um urso pardo maligno. Primeiro, paralisaram a fera com as chamas ferozes e depois GRU terminou o serviço com sua espada. A propósito, por falar nessa missão, a recepcionista da guilda interrompe a história para salientar que alguns moradores enviaram uma reclamação porque as chamas dos sagrados secaram o reservatório. Impaciente, GRU manda a mulher avisar que os moradores estão confundindo os fatos. Afinal, a missão era matar o monstro e isso foi realizado com sucesso. Por mais habilidosos que os sagrados sejam, é inevitável que alguns sacrifícios sejam feitos. Por exemplo, ele pergunta à recepcionista se ela toma cuidado para pisar em formigas quando anda. Nessa hora, ao contrário da funcionária da guilda, Light chega sem papas na língua e exige que GRU liberte Lena do grupo, porque ouviu toda a conversa e sabe que ela jamais aceitaria isso. GRU ri da situação e acha que Light é só um fã da Lena, mas o jovem conta que a garota está sofrendo por conta dessas missões. Nisso, GRU estala os dedos e explica que essa sala é apenas para aventureiros rank S em segurança, seguram o jovem e o jogam para fora. Do lado de fora, os companheiros de Jenny explicam que não dá para contrariar o GRU e que confrontá-lo só vai provocar a inimizade da Santa Irmã. Se você chegar nesse nível, sua carreira de aventureiro fica muito difícil. Após esse diálogo, Light sai para tomar um ar e conta para A que talvez eles não possam mais comer pizza no dia seguinte. No Salão dos Sagrados, Eric pergunta o que o pessoal achou do seu machado novo. GRU responde que foi a Santa Irmã que forneceu, portanto, o braço Hércules deve usar ele bem. Seren chama os parceiros para ganhar a fortuna do dia, já que eles têm tanta sorte de ter habilidades tão incríveis. Cabisbaixa em meio à reunião, Lena pensa no convite de Light para entrar no grupo dele. Então, toma coragem e avisa o líder que quer deixar os sagrados porque não pode continuar assim. Ela quer ser uma aventureira guiada por seus princípios. Após dizer isso, a mulher se dirige até a porta para ir embora. Porém,
GRU se coloca na frente e aponta sua espada na direção dela, dizendo que está sendo desafiado. Lena aperta sua arma, mas GRU avisa que é melhor ela nem tentar. Afinal, por mais que seja a santa da espada, nada disso seria suficiente para sequer tocar o guerreiro. Sabendo bem disso, Lena larga sua espada e abaixa a cabeça. Com a situação sob controle, o líder dos sagrados dá um tapa na cara da subordinada, derrubando-a no chão. Segundo ele, a dor acompanha a glória e a perseverança de Lena deixará as pessoas felizes. Portanto, até o dia da morte deles, os dois vão salvar o mundo juntos. Depois dessa reunião, os sagrados saem às ruas e são ovacionados pelos populares que tanto amam esse grupo. No meio disso, Lena reflete que, se aguentar esse sofrimento, poderá salvar mais gente. Entretanto, tinha uma pedra no caminho, e essa pedra se chama Light. Ao lado de Aai, com um sorriso no rosto, o aventureiro novato avisa que veio buscar sua companheira. Afinal, eles fizeram uma promessa de que seriam aventureiros juntos. No entanto, Lena conta que não pode porque faz parte dos sagrados. GRU manda todos voltarem à caminhada para a missão, mas Light desafia o líder para um duelo. Caso vença, Lena será liberada. GRU responde que não tem obrigação nenhuma de aceitar, e Light usa isso como provocação, dizendo que o cara está com medo de apanhar. A parte disso, o Velocidade Divina fica irado, mas exige que o rival também aposte alguma coisa no duelo. Nesse caso, se perder, Light será banido para sempre da Guilda dos Aventureiros e nunca mais poderá colocar os pés na Cidade Sagrada. Lena grita que o amigo acabou de começar seu sonho e que é impossível derrotar GRU numa luta de espada, mas Light mantém a confiança. Analisa o oponente e descobre que a habilidade dele é a Velocidade Divina, que dá uma rapidez sobre-humana ao usuário. Para manter as coisas justas, já que sabe o poder do adversário, Light revela que suas habilidades são Mestre das Frutas e Deus da Espada, fazendo GRU questionar o que diabos é isso de ter duas habilidades, sem acreditar que seja possível. O poderoso guerreiro ataca o inimigo velozmente. Após bloquear com dificuldade, Light reflete que só vê o início do movimento de ataque, além do golpe de GRU ser muito rápido. Em seguida, o líder dos sagrados desfere vários golpes e obriga o rival a recuar. Depois, ele praticamente se teleporta para as costas de Light e aplica um chute nele. A partir daí, Light até conseguia se proteger da espada do homem, mas não encontrava nenhuma brecha para revidar. Em certo momento, GRU interrompe a luta para contar que todo o território em volta deles é seu território e que a espada de Light nunca o tocará. Por sua vez, Light reflete que os movimentos do oponente são muito eficientes e que o ogro que ele derrotou nem se compara a esse guerreiro. Conforme a disputa avança, GRU quebra a espada de Light e manda Lena jurar que vai obedecê-lo pelo resto da vida. Caso contrário, o amiguinho dela não será poupado. Ainda assim, apesar da surra que está levando, Light garante que vai vencer. Então, Ai e Lena se aproximam do amigo para dar confiança para ele. Como está sem espada, Light pede a vassoura de um tiozão emprestada, deixando GRU ainda mais possesso. Logo, o protagonista imagina que a vassoura tem uma empunhadura de aço e uma ponta longa e pontiaguda. Quando GRU avança com sua velocidade surreal, o garoto fecha os olhos e se baseia no instinto, não na visão. Assim, quando o inimigo se aproxima, o jovem acerta a vassoura na lata dele, com um impacto tão forte que arremessa o guerreiro no muro. Após isso, Light deixa bem claro que se os outros membros dos sagrados mexerem com ele terão o mesmo destino. Então, enfim, ele convida Lena mais uma vez para seu grupo, convite que a garota aceita com lágrimas nos olhos. Uma semana depois, Light e A cuidam das frutas do quintal até que Lena chama os dois para o café da manhã. Para que o grupo conseguisse trabalhar na cidade sagrada, Lena deixou todo mundo morar na casa dela, dando uma vida confortável e despreocupada de aventureiro para os dois amigos. Isso é claro, até esse momento. Durante a refeição, um garotinho chega e avisa que a Santa Irmã quer ver Lena para conversar sobre a saída dela dos sagrados. Por sua vez, a garota se recusa a se encontrar com a irmã, ainda que não receba mais o mesmo tratamento que recebia no grupo Rank S depois, quando volta a procurar missões. Tudo o que eles podiam pegar eram trabalhos de nível baixo, como consertar telhados e encontrar gatos perdidos.
Mesmo assim, Lena aceita todos esses serviços assim que pisa em um bairro afastado do centro para consertar telhados danificados por uma tempestade. As pessoas ficaram maravilhadas com uma presença tão ilustre. Apesar de serem trabalhos bem abaixo do nível deles, Light e Lena davam o máximo de si para atender às necessidades do povo mais pobre da cidade sagrada. Após um dia inteiro de trabalho, tudo o que eles conseguiram foi 100 moedas de ouro. Porém, Lena ainda estava feliz, pois sempre quis usar seus poderes para ajudar quem realmente precisa. Da mesma forma, os demais integrantes do time compartilhavam dessa alegria. Então, Light sugere que façam uma cerimônia de formação, um juramento de aventureiros que se tornou tradição entre a classe. Além disso, ele avisa que já pensou no nome do grupo, Luera, que significa luz incompleta. Quando todos concordam, os membros tocam suas espadas no centro. Light jura ser um aventureiro que entrará para a história. Lena jura ser uma aventureira que luta por seu povo. A jura ser uma aventureira que vai comer todas as pizzas do mundo. Enquanto isso, o garoto que tinha abordado Lena em sua casa volta até a Santa Irmã e pergunta se ela vai mesmo dar aquela missão para aqueles três, já que provavelmente só Lena vai sobreviver. Mesmo assim, a irmã confirma, dizendo que quer ver se o garoto conhecido como aquele que vai à frente realmente pode mudar o mundo. No dia seguinte, o grupo Luera recebe um trabalho exclusivo e todos comemoram. Sem perder tempo, A pega todos os doces que consegue, dizendo precisar de açúcar para usar a variação. Além disso, ela olha para uma caixa de frutas de habilidades e se pergunta se isso também poderia ser útil. Pessoal, vou estar trazendo novos animes, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Um dia depois, o grupo dos protagonistas estava atravessando uma ponte em um local sombrio. Lena comenta que a névoa ficou mais espessa, e Light lamenta que não dá para enxergar direito, mas pelo menos de acordo com o mapa, Lena acha que eles estão no caminho certo. De repente, o cavalo do Light empina e relincha após levar um susto. Logo, os humanos olham para baixo e veem um castelo amedrontador. Ainda assim, Light acha que esse lugar é tão bonito quanto dizem. 3 horas antes, o grupo Luxeria chegava na guilda dos aventureiros para saber qual era a sua missão especial. A recepcionista conta que eles estão numa corrida contra o tempo. Então, Lena pergunta com qual monstro eles estão lidando. O problema é que ninguém sabe ao certo que tipo de criatura ronda a área do objetivo. Light pergunta que história é essa. Então, a funcionária explica desde o começo. 2 meses atrás, um grupo de aventureiros foi à região do Vale dos Montes do Norte para determinar a densidade de monstros, e todos desapareceram. Depois, outra equipe enviada para localizar os desaparecidos também sumiu. Até o momento, um total de 18 aventureiros entre os ranks A e B simplesmente não voltaram. Light fica assustado com a quantidade de aventureiros poderosos que passaram por isso, enquanto a recepcionista passa uma lista das vítimas. Dentre elas, Lena identifica Bork das Garras e Shera da Ataque Espelhado, 2 pessoas que ensinaram muito quando ela começou sua carreira. Ainda mais preocupada, Lena pergunta o que aconteceu, e a funcionária revela que não se sabe ainda. Tudo o que ela pode dizer é que esses aventureiros foram até a casa em que viveu o Conde de Montes. Há 30 anos, depois de fazer fortuna como aventureiro, ele construiu essa mansão. Porém, não existe nenhum registro da habilidade que ele possuía. Quando o conde faleceu, a mansão foi abandonada e assim permanece até hoje. Dito isso, o objetivo é encontrar os aventureiros desaparecidos e determinar o que causou isso. Lena argumenta que nem mesmo aventureiros do mais alto escalão conseguiram, porém, o rank da missão é determinado pelos superiores da guilda, e a recepcionista não pode fazer nada quanto a isso.
Lena insiste que esse trabalho pode ser muito perigoso para eles, mas Light está mais empolgado que nunca para colocar a mão na massa, até porque sempre quis visitar a região do vale. Tão empolgada quanto, Ayla acredita que a recompensa deve valer algumas boas pizzas. Ao escutar a garotinha se pronunciar, a recepcionista pergunta se ela vai participar da missão, e Light confirma sem hesitar, ressaltando a habilidade de avaliação da baixinha como um fator fundamental para a equipe. A funcionária resmunga que essa criança não poderia ter comido uma fruta de habilidade enquanto Light explica que foi sem querer. De toda forma, eles finalmente partem para a missão. Voltando ao momento presente, o trio passa por um caminho extremamente perigoso para chegar até a mansão. Pelo tamanho da casa, Light comenta que aventureiros realmente ganham bem para chegarem nesse patamar. Em relação a isso, Lena revela que comprou sua casa com alguns meses de trabalho, e Light fica na expectativa de um dia construir a sua com uma grande fazenda e campos de treinamento. Enquanto isso, Ayla adoraria morar numa casa de doces. Por causa da animação, a criança acaba pulando e quebrando o chão onde pisava. Light se apressa e consegue agarrar a amiga, mas Lena é obrigada a segurar o garoto para ele não ir junto. Mas no final das contas, todos acabam caindo. No meio da queda, Light tem a ideia de usar o vendaval instantâneo para quebrar a velocidade da queda, garantindo um pouso seguro e sem maiores problemas. Orgulhoso da sua estratégia, ele salienta que agora estão seguros, mas as garotas discordam plenamente disso. Afinal de contas, vários monstros estão cercando o trio, loucos para derrubar os primeiros inimigos. Light ataca o primeiro monstro no meio com sua espada, mas Lena manda ele olhar direito para as criaturas. Elas possuem rostos humanos e aparentam ser aventureiros. Ayla analisa eles e descobre que são mortos-vivos que podem contaminar todos aqueles que morderem. Ao saber disso, Light fica abalado por ter matado um monstro que um dia foi humano como ele. Ayla também analisa que os mortos-vivos possuem habilidades individuais, como arqueirismo, e Lena ressalta que são as técnicas dos aventureiros que desapareceram. Aflito, Light não gosta da ideia de matar essas criaturas. Então, quando ele é atacado por uma delas, Lena precisa assumir a responsabilidade e acabar com o alvo. Por dentro, o monstro se alivia por finalmente estar livre, enquanto Lena ora para ele descansar em paz. Light pede perdão pelo vacilo, e Lena entende o motivo dele estar chocado, mas argumenta que não dá para deixar esses mortos-vivos assim. Dito isso, ela chama os companheiros para entrar na mansão, e eles saem correndo para dentro. Uma vez lá, inúmeros zumbis se aglomeram no salão de entrada, mantendo a postura agressiva. Lena não pensa duas vezes antes de derrubar dois oponentes. Light elogia a sagacidade dela em mudar de ataque conforme o alvo, porque os mortos-vivos têm o coração como ponto fraco, enquanto os esqueletos têm a coluna vertebral frágil. Por essa razão, Light acredita que Lena dominou completamente a habilidade santa da espada. Segundo Light, essa habilidade dele, Deus da Espada, são praticamente iguais. A dele é um pouco mais forte, mas não deixa de ser impressionante o que aquela garota é capaz de fazer. Light também precisa aprender a dominar sua técnica, porque Lena está vários passos à frente dele. Para recuperar o tempo perdido, o garoto avança contra os inimigos e mostra uma excelente desenvoltura. Porém, um morto-vivo se aproxima de Ayla, que acabou ficando para trás e desprotegida. Assim, Lena precisa intervir em cima da hora com sua técnica balestra, que perfura justamente na única brecha da armadura do monstro. Light faz questão de dizer o quão incrível foi isso, e Lena explica que nos últimos 3 meses lutou em mais batalhas do que gostaria. Felizmente ou não, apesar da pequena celebração, Light sabe que não pode hesitar como fez antes, porque, como acabou de acontecer, pode ser que Ayla fique desprotegida em certo momento, e a última coisa que ela precisa é de um companheiro que não possa agir no momento certo para sua proteção. Enfim, Light salienta que encontraram bem mais que 18 mortos-vivos por ali, e Lena acredita que já tinha alguns antes na mansão. Ou seja, um bando desses monstros tomou o lugar. Em busca da resposta para esse desastre, o grupo atravessa o salão principal e sobe a escadaria até encontrar um quadro gigante do dono da mansão, o Conde de Montes. Enquanto isso, uma dançarina misteriosa bailava solitária e incentivava os intrusos a seguirem em frente. Afinal, a festa só pode começar quando Light,
o convidado de honra, chegar. Nisso, o grupo alcança um corredor onde um monstro quase os pega de surpresa. Light corta o inimigo a tempo, mas reconhece que ele quase alcançou a equipe no ponto cego. Ao redor, mais aventureiros mortos cercam os vivos, mas dessa vez, Light abandonou a hesitação para eliminar os oponentes que se aproximavam demais. Porém, quando ele elimina o segundo adversário, percebe que ele veio das sombras e usou o que estava na frente como isca. Em outras palavras, esses zumbis são mais inteligentes do que os do primeiro andar. Ayla avalia os monstros e diz que eles foram domados. Light não sabe o que é isso, então Lena explica que essa é uma habilidade que permite controlar monstros. Em busca do que poderia estar controlando as criaturas, Light olha em volta e nota algumas linhas que vinham do fundo do corredor e se conectavam aos mortos-vivos para transmitir mana. Sendo assim, eles vão até o local e descobrem uma porta onde provavelmente está o grande responsável por tudo isso. Do outro lado, eles chegam a um salão de baile onde uma voz feminina deseja boas-vindas aos convidados para seu banquete. Light pergunta quem é, e a garota se apresenta como Drena, a mãe do Cisne Negro, a elite das Forças das Trevas. Por algum motivo, ela sabia o nome completo do protagonista, Light Underwood. Light se mostra feliz por encontrar alguém vivo, não que ela vá ficar por muito tempo dessa forma. Aliás, ele menciona que Drena não parece uma sobrevivente. Então, a garota dá uma risada e puxa as cordas para unir alguns zumbis ao seu redor. Segundo Ayla, a habilidade dela é a necromancia, que permite o controle de monstros do tipo cadáver e espírito, além de permitir que o usuário use as habilidades exclusivas desses monstros controlados. Drena reclama que esse poder de avaliação é bem conveniente, enquanto Light diz que ela também viu através de uma missão da guilda e que eles poderiam trabalhar juntos ao invés de lutar. No entanto, a garota deixa bem claro que isso não vai rolar. Afinal de contas, ela veio justamente para matar o mestre das frutas. Dito isso, ela joga um morto-vivo contra o aventureiro, que corta o monstro ao meio. Ele pergunta por que ela está tentando matar ele, e Drena conta que alguém acima dela deu essa ordem. Sobre esse assunto, Lena ressalta que nunca viu ninguém com o nome de grupo Cisne Negro, além dessa habilidade poderosa de necromancia. Drena lamenta que os convidados demoraram a chegar, mas uma vez que estão ali, ela espera que isso seja bem divertido. Em seguida, ela ataca com outros zumbis, enquanto Light e Lena reagem. Numa tentativa de distrair Lena, a necromante lança Bork e Shera contra ela, seus velhos amigos, desestabilizando o mental da Santa da Espada. Apesar da condição da companheira, Ayla pede para ela focar, porque esses mortos-vivos têm habilidades impressionantes. Bork possui a garra que estende suas unhas e aumenta sua força. Enquanto o ataque emparelhado de Shera permite atacar por dois lados ao mesmo tempo, cansada do papo da garota avaliadora, Drena promete matar a ela primeiro e manda um zumbi atrás dela. Mas Light se antecipa e mata o inimigo. Feito isso, os dois aventureiros se veem cercados por mais forças malignas, enquanto Drena chega para liderar. Primeiro, ela manda o zumbi na linha de frente usar sua técnica de estocada, da qual Light consegue escapar. Em seguida, outro monstro usa o corte giratório para cima de Ayla, obrigando Light a se desdobrar para chegar a tempo de evitar uma tragédia. Depois disso, controlados pelas linhas de Drena, dois mortos-vivos se unem para usar a habilidade de incursão rápida. O deus da espada reage com o corte em arco e elimina a dupla, mas não importa quantos eles derrotem, sempre aparecem mais zumbis. Do outro lado do salão, Lena faz o que pode para escapar dos golpes dos oponentes. Aos poucos, ela se convence de que não existe outra saída a não ser matar seus inimigos. Lembrando do passado, Lena revive o momento em que foi levada para a Cidade Santa, onde Bork e Shera foram os primeiros a falar com ela. Algumas semanas depois daquele dia, Lena foi promovida para o Rank A, e lá estavam seus amigos para celebrar isso ao seu lado, ainda mais porque eles contribuíram muito para que isso acontecesse. No entanto, agora a Espada Santa se vê cercada não só por eles dois, mas também por incontáveis inimigos que deveriam estar definitivamente mortos. Como se não bastasse, a garota não consegue enxergar o que está acontecendo com Light e Ayla, portanto precisa resolver sua batalha de uma vez por todas. Se ela conseguir cortar os fios que controlam os monstros, talvez encontre uma brecha. Então é isso que ela faz.
Por alguns segundos, ela mantém sua espada erguida na expectativa de que Bork e Shera voltem à luta, mas, pelo contrário, surgem os espíritos deles. Bork afirma que o que Lena está tentando fazer não é errado e agradece, enquanto Shera anuncia que a aventura deles termina agora e que o futuro do sonho dele está nas mãos de Lena. Logo, vendo que está fazendo um favor para os amigos, a espada santa deixa uma lágrima cair enquanto invoca a coroa de flores, uma técnica que traz um fim rápido e indolor para os dois. Enquanto isso, Light continua dando tudo de si para matar os zumbis, mas eles não param de surgir. Ele tem uma ideia e pergunta para Ayla se a necromancia pode criar mortos-vivos. Ela analisa e diz que não, só permite o controle dos que já estão na área. O que o garoto não entende é como tem tantos mortos-vivos nessa mansão abandonada há tanto tempo. Ayla volta a avaliar em busca de uma justificativa, porém, Drena não quer deixar isso acontecer e manda outro zumbi para cima da criança, obrigando Light a reagir rapidamente de novo. Dessa vez, ele percebe que não pode descolar de Ayla nem por um segundo, mas o problema é que ele vai se desgastar demais e ficar só se defendendo. Já que é assim, o garoto não vê outra saída e manda Ayla segurar forte nas costas dele. Enquanto isso, a Santa Irmã observa seu espelho que projeta a imagem de um eclipse lunar. Seu companheiro pergunta o que ela viu, e a irmã explica que era a sombra devorando a lua. Contra isso, nem mesmo a priori, aquele que vai à frente, tem a menor chance. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Enquanto Lena corta os mortos-vivos com precisão desesperada, correndo para alcançar Light e Aya, pois ela sente o perigo deles, vemos Light cercado por um enorme exército de mortos-vivos, instigando Aya a descobrir como eles continuam aparecendo, já que é claro que Drena não os está invocando por conta própria. Usando sua habilidade de avaliação, Aya começa a analisar os aventureiros mortos-vivos, mas o grande número deles torna quase impossível identificar algo útil. Percebendo que precisa de uma melhor visão, ela diz a Light que precisa de uma visão aérea. Sem hesitar, Light salta no ar e agarra um lustre, segurando-o firme enquanto Aya examina a horda com uma perspectiva melhor. Enquanto a dupla examina a horda abaixo, Drena observa das sombras, seu comportamento presunçoso sugerindo que ela está confiante de que eles não descobrirão seu segredo. No entanto, a resistência de Light não é infinita e ele luta para segurar, instigando Aya a se apressar antes que sua pegada falhe. Aya eventualmente identifica um morto-vivo especial escondido no meio da multidão. Essa figura em particular está usando a habilidade de invocação para trazer mais mortos-vivos infinitamente. Julgando pela aparência, Light deduz que essa criatura já foi o Conde de Montes, o proprietário original da mansão. Drena, finalmente percebendo o plano deles, começa a entrar em pânico levemente, embora sua percepção tardia sugira sua falta de perspicácia, provavelmente o motivo pelo qual ela é tão boa em controlar mortos-vivos sem cérebro. Ela então elabora um plano para intervir antes que eles descubram tudo. De repente, um ceifador materializa-se na varanda do andar superior, sua presença ominosa enviando arrepios no ar. Aya então rapidamente usa sua habilidade de avaliação e descobre que os ataques do ceifador podem transformar seres vivos em mortos-vivos através de sua foice ou energia semelhante à lama. Aya então grita um aviso para Light, justamente quando o ceifador ataca. Light desvia por pouco do ataque e usa o impulso para pousar em segurança no chão abaixo. O ceifador então recua para o lado de Drena, confirmando que ela é a responsável pelo controle dessa criatura formidável. Drena, com um sorriso presunçoso, explica como conseguiu adquirir um monstro tão poderoso. Ela conta como, quando o conde estava vivo, ele invocou o ceifador, mas o plano deu errado. A poderosa criatura se voltou contra seu invocador, matando-o e transformando-o em um dos mortos-vivos. Quando Drena chegou,
ela facilmente tomou o controle tanto do ceifador quanto dos demais mortos-vivos com suas habilidades de necromante. Light então monta o quebra-cabeça sombrio. Os aventureiros desaparecidos e a tragédia em torno da mansão foram obra do ceifador, orquestrada por Drena. Ela confirma suas suspeitas com cruel satisfação, detalhando os horrores que causou. Mas uma pergunta incomoda Light. Por que um herói celebrado como o Conde invocaria uma criatura tão perigosa em primeiro lugar? Drena então zomba de sua ingenuidade, ridicularizando sua crença no heroísmo do Conde. Ela revela a verdade. O Conde nunca foi o herói que todos pensavam que ele era. Ele possuía uma habilidade de invocação tabu, um poder raro e proibido. No início, isso lhe rendeu elogios, mas à medida que o medo e a paranoia cresceram, as pessoas começaram a vê-lo como uma ameaça, preocupadas que ele pudesse usar seus poderes contra elas. O governo e o povo, movidos pela desconfiança, o acusaram de traição sem provas. Traído e isolado, o Conde fugiu para a mansão, esperando encontrar paz e exílio. Mas mesmo lá, o governante enviou assassinos para eliminá-lo. Desesperado para sobreviver, o Conde invocou o ceifador para proteção. O plano deu terrivelmente errado, custando-lhe a vida e condenando inúmeros aventureiros que ousaram entrar na mansão. Enquanto Drena termina sua explicação, ela sorri sombriamente e declara que é hora de acabar com a batalha. Canalizando seus poderes de necromante, ela invoca dezenas de mortos-vivos e lança seus corpos em decomposição em direção a Light e Aya. Mas antes que Light possa finalizar um plano, o ceifador ataca com uma onda de lama, forçando-o a mudar o foco e proteger Aya. Ele diz a ela que, observando os mortos-vivos anteriormente, ele notou que Drena usa sua habilidade de necromancia para direcionar seus movimentos e escolher seus métodos de ataque. Isso significa que os monstros controlados por ela só podem realizar novos ataques se receberem instruções atualizadas dela. Aya confirma sua observação e, com isso, Light avança, pronto para usar sua técnica da espada divina, Lâmina de Surto. Mas, assim que ele está prestes a executar o movimento, ele de repente salta para frente, pegando Drena desprevenida. No mesmo momento, a espada de Lena chega, aparecendo a tempo de derrubar o ceifador antes que Drena possa reagir. Com o ceifador fora de combate, a parte mais perigosa da batalha está terminada e agora eles só precisam derrotar Drena. Lena se aproxima dela, prometendo pegar leve por enquanto, pois tem perguntas e precisa de respostas. Enquanto isso, Light percebe que parar os mortos-vivos significa derrotar o Conde, então ele avança, cortando o corpo do Conde, na esperança de conceder paz à sua alma na vida após a morte. Enquanto o Conde se desintegra, ele profere suas últimas palavras de aviso. Light, um dia, também chegará a desprezar isso. No entanto, Light ignora o aviso, jurando que nunca acabará como o Conde. Dr. Ayla se recusa a aceitar a derrota, não permitindo nem mesmo que o Conde morra em paz. Usando sua necromancia, ela força o Conde a invocar um último monstro antes de perecer. Um círculo mágico se forma acima deles, e um demônio gigantesco se materializa, consumindo instantaneamente todos os mortos-vivos restantes. Quando o dragão demoníaco entra na mansão, o grupo de Light fica horrorizado. Aldera ri maniacamente, mas antes que ela possa comandar o dragão e transformá-lo em seu fantoche, a besta ataca com sua cauda, derrubando-a inconsciente. Agora, diante do enorme dragão, Ayla o reconhece como um dragão maligno. Lena fica atonita, revelando que acreditava que tais criaturas já não existiam mais. Ela explica que os dragões malignos são tão poderosos que nem mesmo os aventureiros de mais alto nível, da categoria S, podem feri-los. Apesar da gravidade da situação, Light permanece otimista. Ele diz a Lena e Ayla que, se combinarem suas habilidades e lutarem juntos, podem se tornar adversários à altura. Mas antes que ele possa se animar, Ayla aponta que as escamas do dragão são completamente imunes a ataques de espada. Ignorando o aviso, Light salta no ar e libera o poder máximo de sua espada divina contra a besta, mas sua tentativa imprudente apenas resulta na espada se estilhaçando em pedaços. O tolo quase é lançado de volta para sua era de estupidez, mas consegue desviar do ataque de fogo do dragão por pura sorte. Sem opções viáveis, ele olha para Lena em busca de orientação.
Embora por um momento considere recuar, sabe que virar as costas significaria sua destruição. Enquanto luta para encontrar uma solução, Lena formula um plano para manter o dragão distraído tempo suficiente para que os outros escapem. Justo quando a esperança começa a se esvair, ela levanta as mãos e diz ter uma ideia. Ela sugere que Light como uma nova fruta de habilidade que estava guardando. Light fica intrigado, mas enquanto isso, vemos Dra. Ayla caída no chão, rindo histericamente, convencida de que a derrota do grupo é inevitável. Satisfeita com o caos que seu líder causou ao invocar o dragão maligno, ela desmaia, acreditando que esse é o fim para Light e sua equipe. Nesse momento, um cavaleiro misterioso aparece silenciosamente, pega o corpo enfraquecido de Dra. Ayla e desaparece da cena. Lena então questiona por que Ayla sequer tem uma fruta de habilidade. Ayla admite que achou que poderia ser útil um dia, mas o dragão não lhes dá tempo para discutir, golpeando o chão com suas enormes garras e forçando-os a agir rapidamente. Sem outra opção, Light decide comer a fruta, mas antes que possa fazê-lo, Lena se opõe veementemente. No entanto, Light a tranquiliza, dizendo que é imune ao veneno da fruta, o que permite que ele consuma quantas quiser sem sofrer danos. Lena não se convence, preocupada que uma nova habilidade possa interferir nas que Light já possui. Mas ele mantém sua decisão, certo de que essa é a única esperança de derrotar o dragão maligno. Então, ele pega a fruta de Ayla e a come, apenas para ser dominado por uma dor aguda e ardente no peito, deixando-o vulnerável. Justo quando o dragão ataca, Lena intervém e o protege. Após isso, Light ordena que Ayla use sua habilidade de avaliação para verificar qual habilidade ele adquiriu com a fruta. Para sua decepção, ele descobre que obteve resistência a insetos. Ao ouvir o quão inútil essa nova habilidade é, ele fica devastado. Enquanto ele reclama, o dragão lança outra bola de fogo, que Lena defende com facilidade. Ao contrário dele, ela não é uma tola fraca e continua lutando contra o dragão sem hesitação. Isso dá tempo para Light tentar comer mais frutas, desesperado para obter uma habilidade forte o suficiente para derrotar o dragão. Desta vez, ele decide comer 2 frutas de uma vez para economizar tempo. Como esperado, sua aposta imprudente resulta em mais 2 habilidades ridículas, Encantador de Gatos e Aumento de Durabilidade de Arma. A segunda poderia ter sido útil se sua espada já não estivesse destruída em sua tentativa patética anterior de ferir o dragão. Para piorar, comer 2 frutas ao mesmo tempo o deixa com uma dor de cabeça intensa e náusea. Apesar desses contratempos, Light decide comer uma última fruta, rezando para que finalmente mude o rumo da batalha. Enquanto isso, Lena continua sua luta corajosa contra o dragão. Ela salta no ar para atacá-lo, apenas para ver sua espada se partir ao meio, assim como a de seu parceiro desmiolado. Irritado com sua interferência, o dragão a ataca, lançando-a contra uma parede. Ao ver Lena em apuros, Light morde rapidamente a fruta e percebe que suas mãos começam a brilhar. Ao mesmo tempo, o dragão se aproxima de Lena, preparando-se para dar o golpe final. Mas antes que o dragão possa atacar, Light joga uma pedra na besta, conseguindo distraí-la. Ayla corre rapidamente para ajudar Lena a se levantar, revelando que Light obteve a habilidade Fada do Sono. Essa habilidade gera uma fada que libera escamas capazes de colocar qualquer criatura para dormir. Sem perder tempo, Light invoca a Fada do Sono e a lança no dragão. Conforme as escamas da fada se espalham, o dragão visivelmente luta para se manter acordado. No entanto, o efeito parece fraco, mal o retardando. Percebendo que precisa amplificar o poder da habilidade, Light pega um fragmento de sua espada quebrada e canaliza sua habilidade de espada divina nele. Usando o fragmento como um projétil, ele o lança contra o teto, fazendo com que desmorone. Enquanto os escombros caem, Light aproveita a oportunidade para saltar no ar e encurtar a distância. Então, ele aterrissa diretamente no rosto do dragão e libera todo o poder da Fada do Sono, garantindo que o dragão não escape de seus efeitos. As escamas da fada finalmente o dominam. As escamas da fada finalmente dominam a besta, que desaba completamente desacordada. Com o dragão derrotado, o grupo corre para fora da masmorra enquanto todo o lugar começa a desmoronar ao seu redor.
Essa vitória arduamente conquistada os deixa satisfeitos, e Light sugere animado que voltem para casa para coletar sua recompensa e desfrutar de uma refeição merecida. Naquela noite, eles cavalgam de volta para a cidade tão rápido quanto seus cavalos conseguem levá-los. Quando chegam ao portão, os guardas imediatamente reconhecem Lena e se apressam para abrir os portões a seu comando. À medida que os portões se abrem, as luzes calorosas da cidade iluminam o caminho à frente. Ao ver a cena, Ayla fica encantada com a beleza de tudo. Nesse momento, Light se vira para elogiar Ayla por sua bravura e raciocínio rápido durante a batalha. Mas, assim que se prepara para agradecer Lena, ele subitamente cai do cavalo, desmaiando no chão. A visão dele desmaiando deixa as duas garotas em pânico, e elas correm para seu lado, preocupadas com sua condição. Em outro lugar, Dr. Ayla está inconsciente em um quarto mal iluminado ao lado da Irmã Sagrada. O homem misterioso que a levou até lá se prepara para partir, mas a Irmã Sagrada o interrompe com uma pergunta. Ela pergunta o que ele acha do Mestre da Fruta, e o homem admite que ficou chocado ao saber que Light conseguiu derrotar o dragão maligno, mas a tranquiliza dizendo que Light não representa uma ameaça para o Cisne Negro. Aliviada com essa resposta, a Irmã Sagrada observa enquanto o homem desaparece nas sombras. Sozinha, a calma da Irmã Sagrada desaparece, revelando sua surpresa com a força inesperada de Light. Ela se questiona se esse é o poder do Prior ou se Light possui alguma habilidade única ainda não revelada. De qualquer forma, ela reconhece que o encontro deles está cada vez mais próximo. A cena então se desloca para Ayla cuidando do jardim enquanto, em outro lugar, Lena desfruta de um banho relaxante. Depois, Lena prepara o almoço com a ajuda de Ayla na cozinha. Enquanto cozinha, Lena de repente se lembra que esqueceu de regar o jardim naquele dia, mas Ayla a tranquiliza dizendo que já cuidou disso. Impressionada, Lena a elogia pelo bom trabalho. As duas refletem sobre como têm gerenciado tudo bem sozinhas e concordam com confiança que Light ficaria orgulhoso de vê-las lidando com as coisas sem ele. Nesse momento, Light entra na sala e, ao ouvir a conversa, diz para pararem de agir como se ele estivesse morto, surpreendendo as duas. Ele explica que só veio pegar um pouco de água, mas antes que possa fazer qualquer coisa, elas o levantam e o escoltam de volta para seu quarto. Elas o lembram que ele precisa descansar, especialmente depois de consumir 4 frutas de habilidade de uma só vez. Light, porém, está confuso, revelando que já esteve inconsciente por 2 dias. Lena então verifica sua testa, percebendo que a febre finalmente passou, mas ainda insiste que ele descanse. Ela então lhe serve o almoço, pedindo que coma e descanse adequadamente. Quando Light está prestes a comer, ele nota Lena e Ayla se preparando para sair. Curioso, ele pergunta para onde estão indo, e elas mostram uma convocação obrigatória do Guilda, explicando que precisam dar um relatório sobre o aparecimento do dragão maligno. Light imediatamente se oferece para ir com elas, mas Ayla recusa firmemente, lembrando de que ele ainda está se recuperando e precisa ficar na cama. Com isso, elas o deixam para trás. Mais tarde, na guilda, a recepcionista informa que os superiores se reunirão com elas em 2 horas. Lena se irrita, questionando por que precisam esperar tanto, apesar de terem sido convocadas. A recepcionista explica que os oficiais da guilda estão atualmente ocupados. Ela então acrescenta que Ayla não poderá entrar na sala de conferências, pois não é uma aventureira registrada oficialmente. Ao ouvir isso, Lena decide registrar Ayla imediatamente. A recepcionista entrega a Ayla um formulário de inscrição, e enquanto ela preenche, os aventureiros próximos murmuram entre si, chocados que uma garota tão pequena esteja se juntando às suas fileiras. Ouvindo-os, Ayla se vira para Lena e hesitante pergunta se parece deslocada, mencionando que, ao contrário dos outros, não possui equipamentos sofisticados de aventureira. Mas Lena a tranquiliza, dizendo que ela pertence àquele lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. Ela lembra a Ayla de sua valiosa habilidade de avaliação e acrescenta que é natural para uma garota da idade dela se preocupar com a aparência. Com um sorriso caloroso, Lena sugere que saiam para fazer compras em vez de ficarem esperando. Ayla hesita, revelando que não tem dinheiro, mas Lena ignora isso, dizendo para não se preocupar, pois a vê como uma irmã mais nova.
Enquanto isso, Light está inquieto na mansão, incapaz de suportar ficar deitado por mais tempo. De volta à cidade, Ayla e Lena passeiam pelo mercado, aproveitando um sorvete enquanto exploram. Ao vagarem, Ayla avista uma loja em comum que desperta seu interesse e arrasta Lena para lá. No entanto, Lena observa o lugar com desconfiança, murmurando que parece mais suspeito do que interessante. Ao entrarem, Lena imediatamente sugere que saiam e procurem uma loja menos duvidosa. Mas a atenção de Ayla é atraída por uma pedra áspera e não polida, e ela declara com confiança que é um diamante. Lena debocha, incrédula, mas Ayla insiste, explicando que sua habilidade de avaliação confirma isso. Lena fica surpresa ao descobrir que Ayla pode avaliar objetos, não apenas pessoas e monstros. O dono da loja também duvida da afirmação de Ayla, mas Lena, confiando na habilidade dela, decide comprar o suposto diamante. Para celebrar, ela coloca a pedra em um colar e a pendura no pescoço de Ayla. Depois, ela a leva a uma loja de roupas, onde a dona da loja cumprimenta Lena com entusiasmo, feliz em ver sua cliente frequente retornar. Lena explica que está ali para comprar algo para a menina pequena com ela. No entanto, antes que ela possa procurar, o proprietário entusiasmado insiste que Lena experimente a nova coleção, forçando-a a vestir várias roupas. Envergonhada, Lena põe fim à sessão de trocas de roupa, lembrando ao proprietário que está ali para Ayla, não para si mesma. O proprietário então sugere um vestido adorável para Ayla. Ayla hesita, confessando que não quer uma roupa fofa, mas algo legal, que a faça parecer uma verdadeira aventureira, como Lena. Mais tarde, as duas retornam à guilda e Ayla se registra com sucesso como aventureira. Elas são logo convocadas para a sala de conferências. De volta à mansão, Light tenta fazer algum exercício leve para combater o tédio. No entanto, a fada do sono rapidamente intervém, repreendendo e exigindo que descanse. Light protesta, argumentando que já dormiu por 2 dias e está cansado de ficar na cama. Ignorando suas reclamações, a fada o arrasta de volta para a cama e cobre-o com os cobertores. Deitado, Light faz uma careta, convencido de que Lena e Ayla devem estar recebendo muitos elogios por derrotarem o dragão maligno. Emburrado, ele reclama que isso não é justo, pois ele também merece reconhecimento. Mais determinado, decide que irá até a guilda ele mesmo. De volta à guilda, a recepcionista leva Lena e Ayla até a sala de conferências. No caminho, ela expressa seu alívio por ter Lena lá, enfatizando como é crucial reunir o máximo de informações sobre o dragão maligno. Lena garante que fará o possível para ajudar, mas esclarece que não veio apenas para compartilhar informações e sair. Ela pretende cavar mais fundo e descobrir de onde Dry veio. Lena sabe que Dry estava seguindo ordens, alguém queria que elas morressem, e a única organização ciente da viagem delas até a mansão do conde era a Guilda dos Aventureiros. Isso significa que quem as contratou provavelmente está envolvido. Com essas suspeitas em mente, ela se prepara quando chegam à porta da sala de conferências, mas antes de entrar, é solicitada a entregar suas armas, o que faz a contragosto. Ao entrar, Ayla fica imediatamente deslumbrada com o tamanho da sala. Os membros dos 4 departamentos são informados de que Lena de Luxúria chegou. Curiosa, Ayla pergunta silenciosamente o que são os 4 departamentos, e a recepcionista explica que são os 4 principais departamentos sob o mestre da guilda. Cada departamento tem suas responsabilidades, e todos os 4 líderes estão presentes para essa reunião. Um a um, os líderes são apresentados. O primeiro é Tiger Beard, o chefe de segurança, um homem carrancudo que supervisiona a segurança da guilda e de seus membros. Em seguida, Flower Hat, chefe de investigação, responsável por monitorar a ecologia dos monstros e rastrear sua densidade populacional. O terceiro é Gravekeeper, chefe de finanças, que gerencia as recompensas e questões financeiras da guilda, embora sua obsessão por dinheiro seja imediatamente perceptível. Finalmente, a última apresentação é a Santerman, chefe de inspeção. Ela elogia Lena pelo seu trabalho na mansão do conde e expressa alívio por ela ter retornado em segurança. Lena agradece educadamente, mas por dentro suspira, pois esperava nunca mais ver a Santerman. No entanto, ela está ansiosa para ver como a mulher reagirá quando mencionar Dry e o Black Swan. Ayla, ainda tentando entender tudo, pergunta qual exatamente é o papel da Santerman.
A recepcionista explica que ela é a mais alta autoridade do departamento de inspeção, responsável por disciplinar os outros departamentos e manter todos sob controle. Isso a torna a pessoa mais poderosa da guilda, abaixo apenas do mestre da guilda. Intrigada, Ayla tenta avaliar as habilidades da Santa Irmã, mas, para seu choque, não consegue ver nada, nenhum poder, nenhuma habilidade, nada. A Santa Irmã então pede a Lena para compartilhar o que sabe sobre o dragão maligno. Lena concorda, mas menciona que tem uma pergunta própria. A Santa Irmã pergunta qual é, e Lena explica que, quando foram investigar a mansão, foram atacadas por uma mulher chamada Dry, de uma organização chamada Black Swan. Ela então pergunta se alguém na sala já ouviu falar de algum desses nomes, mas nenhum dos presentes conhece. Flower Hat oferece usar sua habilidade para buscar nos registros da grande biblioteca, mas Gravekeeper lembra que acessar registros pessoais requer permissão de todos os 4. A Santa Irmã muda imediatamente de assunto, insistindo que o dragão maligno deve ser a prioridade. Ao ver como ela redireciona rapidamente a conversa, Lena fica ainda mais suspeita de que a Santa Irmã sabe mais do que está deixando transparecer. Lena ressalta que precisam localizar o dragão e desenvolver uma estratégia para lidar com ele imediatamente. Flower Hat então menciona que já enviou um pássaro de reconhecimento para rastrear o dragão, mas o dragão já deixou a mansão. No entanto, ela acrescenta que, se tiverem uma parte do corpo do dragão, poderá rastrear sua localização. Nesse momento, Lena se lembra de que pegou uma escama do dragão e a tira do bolso para mostrar a todos. Eles imediatamente começam a se perguntar o que é. Ayla então avalia a escama e confirma que é uma escama de dragão, deixando todos na sala surpresos. Flower Hat se aproxima, ansiosa para examinar a escama de perto, claramente empolgada por ver uma pela primeira vez. Ela acredita que pode usá-la para rastrear o dragão maligno. Lena concorda em entregá-la, mas com uma condição: ela precisa ver todos os registros relacionados a Dry. O pedido deixa todos surpresos pela ousadia de Lena, mas Flower Hat não parece se importar. Gravekeeper e Tiger Beard também não apresentam objeções. Eles se viram para Santa Irmã em busca de sua decisão, e após um momento de reflexão, ela permite, mas avisa Lena que não há garantia de que ela encontrará algo útil. Lena está bem com isso, e Flower Hat ativa sua habilidade Olho do Erudito, escaneando a vasta coleção de registros na grande biblioteca. Depois de pesquisar, ela encontra um registro mencionando Dry. Ela revela que, há 12 anos, na capital do lago, Athena da Tina recebeu uma fruta de habilidade. A fruta concedeu-lhe a habilidade de necromancia, o que imediatamente levanta um alerta vermelho para Lena. Ela então pergunta quem era o oficial de avaliação na época, e, para surpresa de todos, Flower Hat revela que foi a própria Santa Irmã. Nesse momento, Lena tem certeza de que as duas estão conectadas e se vira para Santa Irmã, perguntando diretamente se ela conhece da Tina. A Santa Irmã finge ignorância, explicando que concede habilidades para quase 1000 pessoas todo ano, e que não seria possível lembrar de algo que aconteceu há 12 anos. Lena percebe que insistir mais não levará a nada, mas pelo menos agora ela tem uma pista. A Santa Irmã então agradece a Lena por compartilhar as informações, mas imediatamente segue com um anúncio: a partir de agora, todos os registros relacionados ao grupo Luxúria serão apagados da guilda. Lena exige saber o motivo, e a Santa Irmã revela que Gravekeeper fez uma reclamação formal, alegando que Light a roubou ilegalmente de seu grupo por meio de um ato de violência. Lena fica surpresa, e as pessoas na sala começam a olhar para ela com desconfiança, questionando se seu grupo é formado por criminosos. Mas antes que Lena possa se defender, as portas se abrem repentinamente, e Light entra alegremente, declarando que veio buscar o reconhecimento que merece. No entanto, ele logo percebe o clima pesado na sala e pergunta o que está acontecendo. A Santa Irmã informa que o grupo dele está prestes a ser dissolvido devido a violações das regulamentações da guilda. Light levanta uma sobrancelha e pergunta se ela tem autoridade para fazer isso. A recepcionista confirma rapidamente que ela tem. Light dá de ombros e diz a ela que pode fazer o que quiser, pois, mesmo que não sejam oficialmente reconhecidos pela guilda, luxúria sempre será luxúria dele. A ousada declaração diverte a Santa Irmã, que, após analisar algo dentro dele, decide usar sua habilidade.
Ela fica intrigada e, inesperadamente, muda sua postura. Em vez de dissolver o grupo, oferece a Light uma chance de redenção. Ela declara que, se ele completar com sucesso uma missão de caçar um monstro de rank S, o grupo permanecerá intacto. Ela também menciona que a recompensa será generosa. Lena fica imediatamente desconfiada da repentina mudança de atitude da Santa Irmã, mas a mulher desconversa, alegando que a determinação inabalável de Light a inspirou. Os outros na sala acenam com admiração, elogiando a chamada misericórdia da Santa Irmã. Lena avisa urgentemente Light para pensar bem antes de aceitar, mas ele já está sorrindo de orelha a orelha, empolgado com a oportunidade de caçar um monstro de rank S. Ela tenta mais uma vez fazê-lo perceber que é obviamente uma armadilha, mas Light não se importa. Ele reconhece que pode ser uma armadilha, mas insiste que, se quiser deixar sua marca na história, superar desafios assim é o único caminho. Mais tarde, Luxúria recebe oficialmente sua missão de caçar o monstro de rank S. E, ao revisar os detalhes, percebem que o alvo não é brincadeira. Lena avisa Light para não encarar isso de forma leve, enfatizando que a Santa Irmã está definitivamente planejando algo. Ayla concorda, revelando que não conseguiu sequer avaliar as habilidades da Santa Irmã com suas próprias habilidades. Isso surpreende Lena, fazendo-a se perguntar por que alguém esconderia tanto seu verdadeiro poder. Light, como de costume, não se prende a suspeitas e simplesmente afirma que precisam estar bem preparados para a batalha que se aproxima. Antes que possam partir, o Guardião Grey se aproxima de forma séria, informando a Light que trazer a espada para a sala de conferências é contra as regras, e que ele agora tinha uma multa de 1000 moedas de ouro. Light sorri e aponta que sua espada já está quebrada, o que significa que tecnicamente não é mais uma arma. Grey resmunga, mas reconhece a brecha e retira a multa. No entanto, ele lembra a Light que esta é a segunda vez que ele quebra uma arma emprestada pela guilda e, por isso, ele agora deve uma multa pesada de 5000 moedas de ouro. Mais tarde, Light tenta pegar outra espada emprestada na guilda, mas a recepcionista se recusa imediatamente, olhando-o com frustração. Ela informa que quem quebra duas armas emprestadas é permanentemente barrado de pegar mais, e a partir de agora, ele terá que comprar sua própria espada. Ela também o aconselha a fazer uma espada sob medida, explicando que uma arma adaptada ao seu estilo único de combate ajudaria a desbloquear seu potencial completo. Light considera isso e percebe que precisa de uma espada resistente o suficiente para suportar sua habilidade de Deus da Espada. Ele até fantasia que, com a arma certa, pode ser capaz de derrotar o dragão maligno. Empolgado, declara que eles devem ir direto a um ferreiro para forjar sua espada. Mas, antes que ele possa sair correndo, Lena interrompe sua empolgação, lembrando de que forjar uma arma adequada levará vários dias e eles precisam de tempo para se preparar para a caçada. Nesse meio tempo, ela quer visitar Athena para seguir a pista de Dr. Ayla. Light se surpreende com a intenção de Lena de ir sozinha, mas ela insiste que é urgente. Ela pede a Ayla para vigiar Light enquanto ela está fora, e Ayla concorda. Light então diz a ela para tomar cuidado e não fazer nada imprudente, e com isso, eles se separam. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma jovem garota está sendo perseguida por um grupo de homens rudes. Os espectadores no mercado observam a perseguição casualmente, comentando que esse tipo de coisa acontece com ela o tempo todo. Mais tarde, Light e Ayla abordam um guia local para perguntar sobre o melhor lugar para forjar suas armas. O guia explica que será bem difícil, pois quase todas as oficinas no distrito dos comerciantes são leais à Santa Irmã, o que significa que nenhuma delas quer trabalhar com luxúria. Percebendo que precisa de uma espada urgente, Light pergunta se há alguma alternativa. O guia então menciona uma possível oportunidade na oficina Ball, no lado oeste, explicando que Ball é um ferreiro lendário, embora tenha enfrentado alguns contratempos recentemente. Ao ouvir o termo ferreiro lendário, a empolgação de Light aumenta e ele imediatamente pede ao guia que lhe escreva uma carta de apresentação. Enquanto isso, vemos Lena viajando de carruagem até seu destino, esperando que Light e Ayla estejam indo bem. A cena então muda para Light passeando pelo distrito dos comerciantes, onde ele observa diversos tipos de coisas. Justo então, eles encontram a garota de antes, que agora está correndo de outros homens e acaba se encontrando encurralada. Os homens ordenam que ela se entregue,
preparando-se para atacá-la, mas Light intervém para salvá-la. Ele comenta que é patético 3 homens se unirem contra uma garota, e eles lhe dizem para ficar fora disso, atacando. Eles são recebidos por seus rápidos desvios enquanto ele instrui a garota a se manter atrás dele. Embora ela se preocupe com ele, ele a tranquiliza, garantindo que ficará tudo bem. Ele puxa sua espada quebrada, e um dos homens corre em sua direção, mas Light o derruba com o cabo de sua espada, fazendo-o voar. Os outros 2, assustados com a demonstração, recuam com o amigo ferido. Light então pergunta à garota se ela está bem, e ela responde que sim, se apresentando como Mônica. Light e Ayla também se apresentam, e Mônica comenta sobre o quanto Ayla é fofa, confessando que adora crianças pequenas. Ela os convida para sua casa para agradecê-los, oferecendo-lhes panquecas. Ayla, empolgada com a promessa de panquecas, quer ir, mas Light lembra que eles precisam chegar à oficina de Ball primeiro. Mônica então revela que a oficina é dela mesma, fazendo-os presumir que ela seja uma aprendiz. Ela os conduz até lá, e, ao chegarem, Light pergunta sobre os ferreiros, mas ela responde que não há nenhum, já que ela mesma gerencia tudo. Por fim, ela revela seu nome completo como Mônica Bowles e os recebe calorosamente em sua oficina. Eles ficam surpresos ao descobrir que ela é, na verdade, a ferreira lendária e ficam ainda mais impressionados ao saber que ela ficou feliz que sua fama tenha se espalhado. Com um sorriso, ela promete mostrar a ele sua criação mais fina como forma de agradecimento por ajudá-la, tirando de dentro uma frigideira com furos. Ela demonstra como ela faz panquecas perfeitamente esféricas, chamando-a de frigideira Mônica. Ela mostra que, ao remover o molde, ela se torna uma frigideira normal e apresenta várias variantes do design, mencionando que cada uma custa 2.000 moedas. Light se espanta com o preço elevado, mas Mônica decide dar-lhe 50% de desconto em agradecimento. Ela então pergunta se ele vai comprar uma, e a resposta dele é que ele prefere suas panquecas inteiras e que o formato não importa para ele. Ela lamenta que ninguém compre seu produto inovador e até tentou vendê-lo para os 3 homens mais cedo, mas eles a acusaram de enganá-los e acabaram a perseguindo. Light comenta que foi totalmente culpa dela por não escolher melhores clientes. Light fica surpreso ao descobrir que as oficinas de ferreiros produzem mais do que apenas armas, e Mônica explica que, na verdade, ela faz itens domésticos. Os olhos de Light então se fixam em uma ferramenta de cultivo, e Mônica pergunta se ele está interessado em ferramentas agrícolas. Ele responde que cultiva frutas, e ela comenta que a colheita deve ser uma tarefa difícil. Ele admite que faz tudo manualmente, e, ao olhar para sua mão, Mônica decide criar a ferramenta perfeita para ele. Light pergunta, surpreso, se ela vai fazê-la bem na frente dele, e Mônica afirma que sim, como uma forma de agradecimento pelo que ele fez por ela anteriormente. Ela então esquenta o metal e manuseia seu martelo com notável habilidade. Ayla observa que ela está usando uma técnica chamada Superforge, um método que confere propriedades desejadas ao metal por meio de golpes precisos com o martelo. Light fica impressionado e Mônica explica que, com sua habilidade, ela pode ajustar facilmente a dureza do material. Light conclui que essa é a habilidade ideal para uma ferreira, e logo Mônica cria um par de tesouras de colheita para ele. Quando Light examina as tesouras, percebe que elas se encaixam perfeitamente em sua mão. Mônica o desafia a tentar cortar um pedaço de lenha com elas. Cético de que tesouras possam cortar madeira, Light tenta a pedido dela e, para sua surpresa, as tesouras cortam a lenha com facilidade. Ayla pergunta se Light ativou sua habilidade de Deus da Espada, mas ele responde rapidamente que não foi isso, apenas as tesouras eram realmente afiadas. Impressionado, ele admite que ela é, de fato, uma ferreira lendária, e então pede que ela forje uma espada para ele, explicando que veio até ali em busca da lâmina definitiva. Mônica recusa seu pedido e, quando ele pergunta se a oficina favorece a Santa Irmã, ela responde que não. Ela simplesmente não gosta de espadas e se recusa a forjá-las, oferecendo-se para criar outros itens. Ela escuta pacientemente enquanto Light insiste que realmente precisa de uma espada. Mônica então confessa que reconheceu sua necessidade assim que o viu com a espada quebrada. Ela revela que o trouxe até ali na esperança de vender a ele sua frigideira.
Light se pergunta por que ela está tão desesperada para empurrar sua frigideira e Mônica explica que quer provar seu valor como comerciante, embora não trabalhe com espadas. Light lembra que o guia havia lhe dito que essa era uma oficina de armas, mas Mônica esclarece que ele se referia à oficina do outro lado da rua, a outra oficina Bowles. A cena então muda para a oficina movimentada de seu pai, onde todos estão correndo para cumprir os prazos de entrega da semana. Mônica, Light e Ayla entram, e Mônica pede ao seu pai, Ival, que forje uma espada para Light. Ival fica incrédulo com a ideia de que ela estaria pressionando os clientes com pedidos que não pode cumprir e argumenta que é melhor não fazer armas para comerciantes desonestos. Ele diz a ela para cuidar de seus próprios negócios e voltar para sua loja, fazendo com que ela saia, murmurando que nunca deveria ter vindo. Light então se vira para Ival em busca da espada, mas descobre que ele está sobrecarregado com um grande pedido para os próximos 6 meses e é aconselhado a procurar outro ferreiro. Light sai, determinado a que realmente quer que Mônica faça sua espada. Ayla sugere que eles tentem pedir a ela novamente, quando um trabalhador da oficina de Ival, chamado Caim, os intercepta, chamando o nome de Light. Light percebe que nunca se apresentou corretamente, e Caim explica que o viu derrotando Gross em um duelo. Caim ficou impressionado com o fato de um novato ter vencido Gross usando apenas uma vassoura, e desde aquele momento ele se tornou fã de Light. Light explica que, por causa daquele duelo, aqueles que apoiam a Santa Irmã o desprezam, e Caim imediatamente percebe que é por isso que Light os procurou. Ele aponta que Mônica e seu pai são os únicos ferreiros no distrito que não favorecem a Santa Irmã, e Light pergunta por que eles têm oficinas separadas. Caim então revela que Mônica trabalhou como ferreira na oficina deles, e 3 anos atrás, ela ficou famosa em toda a cidade sagrada quando adquiriu a habilidade de Super Forge. No entanto, cerca de 6 meses atrás, um carroceiro foi emboscado por bandidos fora da cidade, e a avó de Mônica, que estava a bordo, foi morta, junto com outros passageiros. O birô de segurança rapidamente prendeu os bandidos e descobriu a assinatura de Mônica nas armas que os bandidos usaram. Embora Mônica não estivesse diretamente envolvida, as armas haviam passado por várias mãos antes de chegar aos bandidos, e, assim, a vida de sua avó foi perdida por causa de uma espada que ela havia forjado, deixando-a profundamente traumatizada. Caim percebe que esse incidente trágico é o motivo pelo qual Mônica odeia espadas e tem um relacionamento conturbado com seu pai. Nesse momento, Zambo e seu subordinado, Doug, chegam, procurando por Ival. Caim os reconhece como mercadores do grupo Blackbeard. Zambo menciona que se lembra de ter visto Light em algum lugar antes, e Ival se aproxima para perguntar sobre o que eles querem. Zambo explica que tem mais pedidos e apresenta um contrato estipulando que comprariam suas armas semanalmente por mais um ano. Caim duvida que eles consigam lidar com tantos pedidos, já que estão tendo dificuldades, e Doug acrescenta que, se necessário, ele fará Mônica assumir a responsabilidade, elogiando suas habilidades excepcionais. Afinal, qualquer um que lida com armas estaria ansioso para adquirir o trabalho dela, pois ela consegue forjar armas fortes até mesmo de sucata. Light intervém, lembrando-os de que Mônica é relutante em fazer espadas, mas Zambo insiste que, se necessário, eles a obrigarão a fazê-las. Ele ativa sua habilidade, e Ival avalia a situação, mas antes que as coisas se agravem, Ival diz a Zambo que aceitará o pedido e assina o contrato. Zambo e seu capanga então saem. Caim confessa a Light que o grupo Blackbeard está usando Mônica como uma moeda de troca para extrair condições favoráveis, e ele explica que Ival está sendo forçado a aceitar esses negócios para proteger Mônica. Ival pede a Light para não contar a Mônica sobre esses acontecimentos, e quando Light pergunta por quê, Ival simplesmente responde que não é necessário que ela saiba e sai. Após o anoitecer, Light e Ayla chegam à oficina de Mônica, onde ela insiste que não forjará uma espada para ele. Imperturbável, Light pede apenas para sair para jantar com ela, e ela concorda. A cena então mostra os dois desfrutando de uma refeição farta juntos. Durante a refeição, Mônica descobre que Ayla possui uma habilidade de avaliação, o que a surpreende, comentando que todos no distrito dos comerciantes estariam tentando contratar Ayla se soubessem de seu talento. Ela até expressa o desejo de contratar Ayla para trabalhar em sua loja, mas Ayla explica que seu coração está voltado para a vida de aventureira ao lado de Light, sem espaço para a vida de comerciante.
Mônica então sente que o valor de Ayla é muito grande para ser ignorado, mas depois diz a eles para comerem à vontade e até oferece para pagar a conta. Light tenta argumentar, dizendo que foram eles quem a convidaram, mas Mônica insiste que é um gesto de gratidão por terem a salvo, acrescentando que já faz quase meio ano desde que compartilhou uma refeição com alguém. Com a oferta feita, Light pede uma quantidade enorme de comida, e Mônica não pode deixar de pensar que ele realmente não se contém. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Zambo se encontra com a Santa Irmã, que solicita mais armas. Zambo concorda e menciona que viu Light no distrito dos comerciantes. Mais cedo naquele dia, Zambo adiciona que já tomaram providências para que possam apresentar Light à Santa Irmã em breve. Satisfeita com a notícia, a Santa Irmã decide enviar um espião para garantir que o birô de segurança fique fora da jogada, esperando que Zambo não faça mal a Light, pois ela precisa dele vivo. Zambo concorda. Em outro local, após retornar de sua refeição, Mônica encontra Doug, que inesperadamente a sequestra. Ao mesmo tempo, Light e Ayla estão indo para casa quando C corre até eles, pedindo que voltem para a oficina. Eles obedecem, e C mostra um bilhete com as lentes de Mônica que estava preso à porta da frente. No bilhete, Light descobre que Mônica foi sequestrada e que ele deve ir sozinho à arena subterrânea. Um dos comerciantes explica que a arena subterrânea é o reduto do grupo Blackbeard e fica nos arredores do distrito dos comerciantes. Nesse momento, Ival sai decidida a resgatar sua filha, mas Caim o interrompe, alertando que ele não conseguirá enfrentar os sequestradores sozinho. Light então se oferece para ir em seu lugar, já que eles o chamaram especificamente, e parte imediatamente. Enquanto isso, dentro da arena, Mônica acorda e se encontra acorrentada. Ela exige saber qual é o plano de seus captores, que friamente respondem que ela é apenas isca para atrair Light, de modo que possam capturá-lo quando ele vier resgatá-la. Doug acrescenta que, devido à sua habilidade única, ela será forçada a forjar armas para eles pelo resto de sua vida. Nesse momento, Light rompe na arena, e sua chegada solitária faz com que seus captores zombem dele, convencidos de que ele é um tolo por ter vindo sozinho. Em resposta, eles soltam um touro enfurecido, uma criatura monstruosa semelhante a um touro. Doug debocha, afirmando que, entre o touro furioso e sua força combinada, Light está condenado a ser massacrado. No entanto, Light permanece calmo e invoca uma fada do sono, lançando um feitiço que coloca tanto o touro quanto seus inimigos em um sono profundo. Mônica, atônita com a reviravolta repentina, é então libertada de suas correntes por Light, que lhe diz que é hora de ir para casa. Ela sente que agora deve 2 favores a ele. A cena muda para o retorno deles à oficina, onde Light carrega a Mônica. Ival corre até eles e pergunta se ela está bem. Light responde que ela está bem, apenas inalou algumas escamas de fada do sono que a farão acordar em breve. Ival balança a cabeça, comentando que sua filha é uma grande encrenca, enquanto Light a deita gentilmente na oficina. Ival agradece sinceramente a Light por salvar Mônica. Em outro lugar, um pequeno garoto se aproxima da Santa Irmã e questiona se é realmente necessário alocar tantos recursos para Light. A Santa Irmã, com um tom que mistura curiosidade e autoridade, revela que deseja determinar se Light é realmente o lendário prior. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o Clube de Membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.